Boa noite, boa noite, boa noite. A alegria do reencontro em mais um momento com Manuel Filomeno de Miranda, hoje o de número 257. Se é a primeira vez que você assiste um dos nossos encontros, seja muito bem-vindo. Como eu costumo dizer, tem vaga no coração, tem vaga na fundação. Se você já é habituê dos nossos encontros, também sejam todos muito bem-vindos mesmo. Por quê? Porque o Espiritismo é a vitamina, é a proteína que nos sustenta nessa jornada chamada reencarnação. Assim, Verônica, muito obrigado pela participação. Cristina, muito obrigada. E vamos trabalhar. Se você ainda não tem, adquira o Minutos de Sabedoria. A Cristina vai ler para nós a mensagem de número 257. E depois a Verônica faz a prece de abertura para nós. Mantenha sempre o mesmo nível de coragem para o bem. Não falamos da coragem de palavras, que é fácil. Contar vantagens, todos contam. Mas a coragem da luta contra os próprios vícios é que tem valor, porque daí surgirá a vitória final. Seja constante e persistente, caminhe reto para a frente e para o alto, e mantenha firme a sua coragem na ação de cada dia em busca do ideal. Vamos agora fazer a nossa prece inicial. Rogando a Deus, Pai de amor e misericórdia, que continue nos abençoando, para que possamos continuar a nossa trajetória evolutiva com firmeza, com segurança, com confiança, para que possamos a cada dia demonstrar que somos trabalhadores fiéis da seara do Mestre. Que este ano que por ora se inicia seja um campo onde boas sementes sejam semeadas e que no futuro possamos colher os frutos desta plantação, que esses frutos sejam benéficos, que sejam frutos produtivos, bons, e que possamos, Jesus, espalhar a semente do bem, do Evangelho, da doutrina espírita, por onde passarmos. Agradecidos estamos por esta oportunidade bendita e rogamos que a paz possa envolver a cada um de nós, nos auxiliando para que possamos cada dia ser melhor do que o dia anterior. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, rogando aos bons espíritos que nos inspire e nos ampare. Que assim seja. Que assim seja. Verônica, suas palavras iniciais. Boa noite. Ainda dá tempo, né? Estamos no iniciozinho do ano de 2026, de desejar um feliz ano novo para todos, que seja um ano muito próspero de trabalho, de boas ações, de boas sementes a serem plantadas e lançadas ao solo, e que sempre, como diretriz, o Evangelho do Cristo. Cristina, suas palavras iniciais. Boa noite a todos também. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês e desejar também que esse ano seja um ano de muitas oportunidades, que nós possamos aproveitá-las todas. E nessa lição de hoje vai ser uma lição vai contribuir muito para que a gente possa ter boas reflexões. Muito bem. Assim, nós lembramos que hoje, já sendo 8 de janeiro, cada ano tem 52 semanas. Uma já foi embora. Aquela lista que eu falei para você fazer de metas, de sonhos para o ano novo, se ainda não foi colocado em prática, você já está no prejuízo. Então vamos correr atrás do lucro, porque no prejuízo já está. Se começou já a colocar em prática, legal, bastante. Assim, Falcone, a FEAC tem férias. Nós só tiramos férias na FEAC o dia que o Sindicato das Trevas tirar férias. 50 anos depois nós começamos a pensar no assunto. Mas como isso, por enquanto, sendo um planeta de provas e expiações, não acontece, então não tem férias não. Tivemos palestra no Natal, tarde na quinta-feira,
No ano novo, normalmente ia ser palestra gravada. Eu falei negativo, eu venho e faço a palestra. E aconteceu tudo normalmente. Beleza, beleza, beleza. Lembra de preparar a sua água para ser fluidificada, a minha está aqui. Os nossos encontros, por já estarem aí a 257, né? Quase 4 anos. Na próximo encontro nós completamos 4 anos Verônica. Porque são 52, com 52, com 52, com 52, vai se completar 4 anos de trabalho no bem. Já estudamos 9 livros, estamos no 10º livro. E é uma benção. O maior beneficiário somos nós mesmos. Você, nós pedimos sempre para ler pelo menos 3 vezes cada novo capítulo e ao fim do estudo voltar e ler pelo menos mais uma vez, porque agora você tem a sua opinião das suas 3 leituras e a opinião aqui da participação despretensiosa de cada um de nós. Lembra de assinar o canal da FEAC, youtube.com/FEACnet, que é esse que você está assistindo. Lembre de assinar também, de se inscrever no meu canal espírita, youtube.com/Falcone Espiritismo. E lembre-se de que assistir um vídeo, seja da FEAC ou de qualquer outra instituição, gostou? Lembra de dar o joinha, clicar no sininho, assinar o canal, curtir, compartilhar pelo menos para 3 pessoas e comentar. Que seja um comentário simples, obrigado, gostei, parabéns, ou não gostei, seja o que for. Porque assim o algoritmo da plataforma reconhece que o conteúdo é pertinente e apresenta para o maior número de pessoas. Desejamos para você, internauta que está nos acompanhando, que este ano possa ser de grandes resultados. Desafios nós vamos enfrentar a cada passo. Cada passo é um desafio. Mas a gente segue, persevera, porque, como diz Jesus, somente os que perseverarem verão a Deus dentro de si mesmo. Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet. Siga o meu Instagram, @FalconeArmando. Além de ter material diverso sobre saúde, toda quarta-feira, de 11h30 ao meio-dia, você tem acesso ao programa de rádio. Em março próximo, agora eu completo 30 anos de rádio como trabalho voluntário. Posso fazer propaganda aqui porque é um trabalho voluntário, eu não ganho nada. Eu saio no meu consultório, deixo de atender um paciente para ir para a rádio. Fazer o trabalho de saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Como fazemos sempre, vamos pedir a Verônica para recapitular o capítulo anterior, que é o capítulo 16, Diálogos Esclarecedores. E depois nós avançamos aqui com o capítulo de hoje. Então vamos lá. O Filomeno iniciou o capítulo anterior mostrando que o trabalho no mundo espiritual ele é constante. E ele vai destacar o período da noite e madrugada, porque em toda parte há trabalho e há movimento, e esses são incessantes, não param, não tem pausa para descanso. E em seguida foi relatada qual a terapia que seria adequada para ajudar a médium Raulinda, pois ela está no momento necessitando de uma terapia holística, e não apenas do afastamento do seu obsessor, porque é relatado ali que não se resgatam dívidas apenas com boas intenções, é necessário uma reforma íntima e uma mudança de comportamento. São feitos esclarecimentos a respeito da contribuição da ciência e da tecnologia em favor da saúde e do bem-estar, porque é o caso específico dessa médium. Depois, o Filomeno vai se referir a Guilherme e a Gerard, e o benfeitor diz que os sentimentos nobres, quando feridos, cicatrizam mais facilmente, mostrando por que foi importante unir esses dois para a conversa que foi travada ali entre eles. O Davi, que era o médico que estava ali em desdobramento, ao despertar, vai ter uma noção daquilo tudo que aconteceu durante o sono, pois ele estava acostumado, né, àqueles vapores anestesiantes, mas finalmente no capítulo do Dr. Carneiro fala dos descalabros morais que prenunciam para a Terra muita dor.
mostrando também da dificuldade que ele vai ter de lembrar de tudo que aconteceu, justamente por não estar numa sintonia tão afinada. E ele diz que aquelas pessoas que são construtoras do progresso, que se erguem sem se importar com o quê? Com os desastres. Ou seja, estamos no mundo de provas e expiações, os desastres acontecem, mas tem muita gente também trabalhando na construção do bem e na construção do progresso. Então ele termina com uma palavra de alento e de confiança para todos nós. Muito bem. Começamos então, capítulo 17, Prejuízos e Conquistas Espirituais. Qualquer mudança que você faça na sua vida, você vai ter P e G. A Verônica mora no bairro Cascatinha. Se ela mudar para São Mateus, que é o bairro próximo, ou se ela mudar para Benfica, que é um bairro distante, ela vai ter perdas e ganhos. Se você casa, você vai ter perdas e ganhos. Você vai perder a sua liberdade de solteira, mas vai ter uma série de ganhos no relacionamento conjugal. Se você participa de um grupo de estudo igual a esse, você vai ter perdas e ganhos. Você vai perder tempo de não estar no TikTok, nessas bobagens da internet, de não estar conversando fiado, mas vai ganhar o conhecimento e a reflexão. Então, pensa na sua vida. O que você quer para o ano novo? Você quer mais prejuízo ou mais conquista espiritual? Não é o seu mentor, não é Nossa Senhora Aparecida, não é Buda, não é Allan Kardec, não é Jesus Cristo que vai decidir. Vamos dar um mergulho aí, imergir no capítulo 17. Ao amanhecer, diz o Filomeno, fomos com Fernando acompanhar o despertar de alguns dos amigos que participaram das atividades espirituais em parcial desprendimento com objetivos de observação e estudos. Agora eles vão observar como que as pessoas despertam. O senhor Almiro apresentava-se bem disposto e otimista, recordando-se fragmentariamente dos acontecimentos, o que lhe proporcionava imensa alegria. Já era uma pessoa devotada ao trabalho no bem há muitas décadas. Já tinha sintonia com os mentores. Mais tarde, foi chamado ao telefone por Leonardo, que narrou parte das lembranças que lhe perduravam na memória, entretecendo considerações oportunas e dizendo-se muito gratificado. Muito bem. Agora vamos para Raulinda. Raulinda, não obstante a ajuda que lhe foi dispensada pelo hábito de fixar os fatos desagradáveis em detrimento dos bons, acreditava-se ter sido vítima de cruel pesadelo, no qual era perseguida por odiento adversário ameaçador que a exaurira durante a noite. Ressumava mal-estar e pessimismo, embora luzisse na mente a ideia de que poderia ter sido uma experiência socorrista na área da mediunidade. Quanto tempo ao longo do dia você dedica a comentários nobres ou a comentários pobres? A ver o lado de cada pessoa ou o lado negativo? Mas ela já está mudando o eixo vibracional dela. Ela achou que era um pesadelo, mas um pesadelo que poderia estar restaurando ela ao equilíbrio. Vacilante quanto aos próprios recursos, não considerava-os de origem superior, colocados em seu auxílio, e algo queixosa dos sintomas habituais, iniciou seu dia sem esforço pela renovação íntima. Esse é que é o trabalho. Haja o que houver. Começa cada dia com o pé direito e com o esquerdo também, porque ninguém é saci pererê. Então, um pé atrás do outro. Francisco guardou algumas reminiscências das atividades que passaram a estimulá-lo para mais cuidadoso treinamento e educação da mediunidade. Então, cada um despertou numa vibração diferente. Tem pessoas que falam comigo, Falcone, eu não sonho, eu nunca sonhei. Eu digo, tu sonha, mas a mente está tão iluminada que não passa nada do cérebro, a memória extracerebral para a memória cerebral. Agora nós vamos ver o que acontece com Davi, como que ele despertou, né? O médium Davi despertou com vivas impressões dos sucessos. Tentou concatenar as ideias, dando ordem racional ao desprendimento, porém não se interessou em aprofundar o conteúdo da mensagem recebida. Foi interessante que ele também
teve essas lembranças, só que ele vai usar de uma forma diferente. Acreditando ser um missionário salvador de vidas, perdeu-se na presunção e supôs que fora alguma trama para impressioná-lo. Sentindo-se algo debilitado, em vez de admitir como sendo consequências de suas leviandades, considerou o caso como de origem espiritual decorrente do sono desagradável. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa, entre parênteses, tem lembranças que são desagradáveis e ela acha que é do sonho. Ela se exime do próprio comportamento, né? E foi interessante também porque essa ideia dele se achar mais, ser vaidoso, ele teve com isso a distorção da experiência que ele teve ao se afastar do próprio sonho, né? Recorreu a breves exercícios físicos, olvidando-se da oração e prelibando o que, repleto de compromissos promissores, procurou banir da memória e das lembranças. Isso é interessante porque aqui Filomeno de Miranda vai usar duas palavras diferentes, presunção, né, e prelibando. O que ele quis dizer com isso? Filomeno de Miranda, ele quis dizer que, como médium, né, o Davi, ele pegou a experiência que ele teve e ele distorceu essa experiência. Por quê? Porque ele ficou focado nele mesmo, que é o ego, né? O ego ficou contaminado por uma interpretação do fenômeno que não era exatamente o que estava acontecendo, né? E isso fez com que ele, prelibando, o que quer dizer? O Davi, desloca a atenção dele daquele fato, daquelas reminiscências que poderiam ser usadas para que ele pudesse refletir sobre a própria vida, ele volta para o cotidiano. Então, ele acolhe, examina e integra essas impressões espirituais, vinculando elas com o cotidiano dele. E isso fez com que ele perdesse muito a possibilidade de aprendizado disso. Aí continua Filomeno. Os demais membros não haviam registrado nada de especial, nem mesmo a dona Armênia, que era médium, né, que oferecia uma instrumentalidade mediúnica ao irmão Vicente nos labores normais da casa. Como não trabalhara diretamente as impressões, diluíra-se na memória física. Quer dizer, o Davi, o que ele fez? Como ele não refletiu sobre o que ele lembrava, ele perdeu a oportunidade de retirar daquela experiência algo que fosse de aprendizado e consolidar um aprendizado para ele. O hábito salutar de orar, da reflexão ao despertar matinal, proporciona o conscientizar das ocorrências espirituais durante a noite, de modo a se incorporarem ao patrimônio mental, favorecendo o enriquecimento da emoção. Aí é interessante, porque o que aconteceu com Davi? O fato dele voltar para o cotidiano e não, naquele momento que ele acordou ainda com fragmentos das reminiscências, ele não refletir sobre elas, o que ele fez? Esses hábitos de orar e refletir poderiam ajudá-lo a integrar aquela vivência espiritual ao patrimônio mental dele. E aí continua, e adquirindo por mim a respeito dos registros mentais, senhor Carneiro de Campos elucidou. O que ele fez, então, o senhor Carneiro de Campos, que ele elucidou, ô Verônica? Conta aí pra gente. Ele vai falar aqui sobre a memória, né? A questão que diz respeito à memória, a fixação dos acontecimentos é bastante complexa, porque a gente viu que cada um teve um registro daquilo que aconteceu durante o sono físico. Normalmente a memória é formada por experiências vivenciadas sobre diferentes aspectos. Ele vai relacionar aqui alguns aspectos. Por meio dos sentidos, e aí é chamado memória sensorial, que embora não se memorize tudo, havendo uma seleção de aspectos ou conteúdos que mais chamaram a atenção e que permanecem, né? Um exemplo disso, quando a gente escuta um som qualquer e esse som para, mas a gente continua ouvindo depois que cessou esse som. Então isso é uma memória sensitiva, sensorial, né?
Depois a letra B. Não se gravam as memórias de maneira global, terminante, tornando-se acessíveis ou não após captadas as informações, sendo mais facilmente evocadas aquelas mais recentes do que as anteriores, dando-se um fenômeno de fixação logo após o seu evento, pela transferência de uma faixa superficial para outra de caráter permanente. Porque essas lembranças ou essas memórias, elas precisam se fixar em algum lugar, elas precisam ser registradas em algum lugar. Então, as que são mais recentes, vão dizer, estão mais frescas na memória. São chamadas memórias de curto prazo. Curto prazo. Né? Por exemplo, a gente começa a lembrar de um número de um telefone enquanto a gente está teclando. Então, eu lembro dos primeiros e automaticamente a sequência daqueles números vem aquilo ali. Letra C. As memórias podem ampliar-se acumulando novas informações após os momentos iniciais em que adquiriram as impressões. Às vezes por circunstâncias endógenas, que é de dentro para fora, que tem lugar no organismo, sob a ação da experiência, quais sejam a B-endorfina, a adrenalina e outras. Aí aqui já é a memória de longo prazo. Né? O que seria um exemplo de uma memória de longo prazo? A gente aprende a amarrar tênis e isso fica fixado na nossa memória, não só pela experiência, que se repete várias vezes, mas porque aquele aprendizado se fixou na memória. Uma vez aprendido e uma vez memorizado, a gente não esquece. Alguma coisa que a gente aprendeu e que a gente esqueceu é porque não foi memorizado. E na letra D, as memórias em si mesmas, que são globais e não parciais. Os fatores que as trazem à evocação variam e respondem pela sua fragmentação ou sua inteireza, que pode ser chamada também de uma memória prospectiva. O que é isso? É quando a gente, por exemplo, lembra que mais para frente, num determinado horário, eu tenho uma medicação para tomar. Então, aquilo fica registrado na minha memória para o futuro. Desse modo, o hábito de registrar convenientemente as informações por meio da atenção muito contribui para os resultados positivos. Os demais elementos são de natureza orgânica, encontrando-se no hipocampo e na amígdala. A memória tem sido muito estudada, todavia os conhecimentos a respeito dos seus mecanismos permanecem reduzidos, como nos casos do armazenamento das informações, da classificação de tipos, não sendo factíveis, de momento, às investigações diretas, ou seja, a ciência ainda tem muito a desvendar a respeito da memória. No entanto, as suas consequências têm sido bem detectadas e até mesmo catalogadas. O cérebro, onde se arquivam, é o equipamento orgânico de maior complexidade que se conhece, cujas funções múltiplas deslumbram ainda os maiores conhecedores dos seus mecanismos. Não apenas responde pela exteriorização da vida mental, mas é também responsável por quase todas, se não todas, as manifestações e ocorrências físicas. Resistente e delicado ao mesmo tempo, é o conjunto eletrônico mais sensível e completo que o homem jamais conheceu. Daí porque o homem ainda não desvendou 100% desse complexo mecanismo. E após uma pequena pausa para reflexão, ele continuou. Não seja de estranhar que a superstição popular, a princípio e mais tarde, larga fatia da sociedade humana, passaram a ver nos sonhos, em geral, prenúncios de acontecimentos futuros, abrindo espaço para os aventureiros que eles exploram ainda a credulidade. Tem gente que acredita nisso, né? Sonhar, você vai na banca de jornal e compra um livro dos sonhos, interpretação dos sonhos. Sonhar com água parada é doença, morte. Sonhar com água em movimento é fartura. E a gente vai fazendo conexões, fazendo essas estripulias aí, né? Sonhar com morte é vida, sonhar com vida é morte. É tanta loucura e as pessoas acreditam. É mais fácil acreditar numa interpretação rápida e superficial do que buscar fundamentos. Amplamente estudados por Freud, Jung e pelos psicanalistas em geral, refletem estados íntimos profundos, distúrbios orgânicos, sexuais e outros, sendo ciências psicobiofísicas, como o espiritismo, por englobarem os estados parciais de desdobramento do ser durante o sono natural. Já falei várias vezes, anota aí se você não anotou antes. Questão 400 a 412, Livro dos Espíritos.
capítulo 7 ao 8 da emancipação da alma durante o sono. Tudo explicadinho lá. Tudo explicadinho lá. Muitos estudiosos, assim como alguns charlatões, organizaram todo um esquema de símbolos para interpretá-los, apresentando significados hipotéticos, sem qualquer sentido de realidade, porém muito do agrado da ingenuidade. Não se nega, à luz da psicanálise, o conteúdo de muitos desses símbolos e sinais que respondem pela realidade do ser, a conscientização das memórias espirituais, dos acontecimentos na dimensão extrafísica, decorre de disciplinas mentais morais e do desprendimento paulatino das paixões mais grosseiras, aquelas que entorpecem as percepções do espírito nos equipamentos orgânicos. Alguém que só pensa em comida, guloso, glutão, vai sonhar sempre com comida e vai interpretar isso. Alguém que só pensa em jogo, em álcool, alguém que só pensa em sexo, vai, durante o sono, porque isso faz parte do vocabulário do pensamento dele no dia a dia, quando entra em desdobramento, vai desdobrar nas frequências que vive no dia a dia. E vai, pela atração que cria de espíritos com similitude, com semelhante vibração, ser levado a essas experiências no além. Quando o benfeitor silenciou, pus-me a reflexionar, concluindo mais uma vez que o cultivo da vida psíquica exige disciplina, educação mental, de modo a possibilitar a vida em faixas vibratórias compatíveis. A Cristina é de uma família onde todo mundo come de boca aberta. E para eles isso é natural. Aí ela começa a namorar o Paulão. E chega lá, o Paulão fala, ó, eu vou levar você para almoçar lá em casa. Mas se você comer do jeito que come da sua família, vai queimar o seu filme. A Cristina vai cortar um dobrado para, na hora de estar almoçando, o automatismo da família dela de comer de boca aberta, ela mudar o comportamento. É mais fácil mudar o comportamento do nobre para o pobre. Mas do pobre para o nobre, o Falcone é boca suja. Cada 5 palavras que ele fala, uma é palavrão ou coisa inconveniente. Aí eu vou na casa da Cátia. E o pessoal lá é super polido. Falcone, cuidado com o que você vai falar. E eu fico vigiando as minhas palavras, mas de vez em quando acaba escapando uma bobagem. Por quê? Nós somos resultado dos valores que carregamos dentro de nós. A mediunidade, por isso mesmo, em sua expressão orgânica, é faculdade do espírito, que se veste de quê? De células, para permitir a exteriorização dos fenômenos de origem espiritual. A sua educação, a educação da mediunidade, exige, entre outros fatores, a interiorização do indivíduo, silenciando tormentos para melhor perceber na interação mente-corpo o que acontece à sua volta. Sem o equilíbrio psicofísico, muito dificilmente se captam corretamente as paisagens e a vida fora da matéria. Um companheiro me disse há algum tempo, Falcone, vou frequentar grupo de estudos não. Eu sou inteligente, eu ponho uma música suave, eu gosto de coisas orientais, eu ponho um incenso, respiro fundo e abro trilhas da libertação e vou ler. Excelente! Faça isso. Nós recomendamos que você leia pelo menos 3 vezes cada capítulo. Mas você vai ficar apenas com a sua opinião. A Ângela e outros companheiros abriram na FEAC, eu fiz o estudo de abertura, o estudo presencial do Trilhas da Libertação. Nós estamos aqui no capítulo 17, eles estão, acho que no capítulo 4, se não me engano. Presencial. Aqui você tem a interpretação da Cristina, da Verônica e a minha, que vão enriquecer a sua. Não existe professor em doutrina espírita, mas existe pessoas que conhecem mais do que a gente. A Verônica sabe coisas que eu não sei, a Cristina sabe coisas que a Verônica não sabe, e assim sucessivamente. Então, quando nós entramos num grupo de estudo, entra-se na discussão construtiva, seja sobre assuntos do dia a dia, seja sobre assuntos da percepção mediúnica. Eu fiz o estudo
de encerramento do curso básico de doutrina espírita em meados de dezembro. E uma das perguntas que foi feita é isso: como é que eu vou saber se o que eu estou pensando é meu ou é mediúnico? E nós demos a explicação lá, que não cabe aqui agora, porque senão vai desviar o tema. Tudo é aprendizagem. Todo dia é dia de aprender. Acreditamos que à medida que o homem e a mulher deem atenção às faculdades psíquicas, desenvolvendo-as com cuidado e... Olha aí a Cristina. Não, tranquilo, não. É mesmo, já estou pisando em terreno alheio. Ainda bem, e a Cristina não fala nada, fica caladinha. Tá vendo aí? Aqui a gente aprende até a ter atenção. Se não tem uma censora aí, um anjo da guarda que fala. Aí você lê o primeiro parágrafo meu, depois, Cristina. Ô Falcone, eu estava pensando enquanto você estava falando, aquele ditado, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, assim, a gente cria um padrão de sempre pensar e falar dentro de um padrão. Quando alguém, por exemplo, você faz um estudo em grupo, você entra num padrão às vezes diferente do seu, que te enriquece muito, né? E aí que vai ser comentado sobre a questão da mediunidade, né? Fazendo a abordagem da universalidade da sensibilidade mediúnica, que ele pertence a todos, né? Então ele vai falar assim, a sensibilidade mediúnica... Peraí, ele falou que isso é um ditado popular, né? Não. Está em Mateus 12:34. Fala do que o coração está cheio. Virou ditado popular porque as pessoas estudam, né? Mas não é ditado popular, não, são normas apresentadas pelo mestre dos mestres. Anota aí, Mateus 12:34, Lucas 6:45. Ô Cristina, quando eu dava aula, e aí às vezes as crianças falavam palavrão, ou xingavam umas às outras, eu usava essa frase. Então eu falava assim, não, olha só, ele fala que o coração dele tá igual uma lata de lixo. Então, na hora que fala, saem essas palavras que a gente não gosta de ouvir. Então, o que a gente tem que cultivar no nosso coração é um jardim, para na hora que a gente... para a linguagem, para eles entenderem, ainda mais que você lida com criança de várias... Uma metáfora. Mas isso surtia muito efeito, porque às vezes eles iam responder e falavam, professora, o coração dele é uma lata de lixo? Eu falava, Aí não revidava aquilo, né? Então, a gente vai falando assim, você fala, Jesus que falou, às vezes podia criar algum problema ali, né? Então eu passava a mensagem sem dizer quem tinha dito e vamos tocar. Exatamente. Aí ele vai falar da mediunidade, que a sensibilidade mediúnica encontra-se presente em todas as criaturas que, vez por outra, apresentam pródromos da faculdade sem maiores consequências. Quer dizer, as pessoas têm aqueles sintomas iniciais da manifestação mediúnica, né? Intuição, né? Pressentimento, percepção vaga, sonhos significativos, emoções sem causa aparente. Mas aí ele fala de um outro tipo também de mediunidade. No entanto, a manifestação ostensiva é propriedade somente de alguns organismos que expressam necessidades do ser encarnado no processo da evolução. Em razão disso, descortinamos variadíssimas gamas, assim como graus e da percepção mediúnica. Então, ele vai falar aqui da universalidade da mediunidade, né, que todos têm essa sensibilidade, fazer essa distinção entre a mediunidade ostensiva e a mediunidade latente, né? Por que a gente pode falar que todos nós somos médiuns? Porque quando a gente ora, a gente entra nesse intercâmbio, né, com a espiritualidade. Isso é um processo de mediunidade. Quando a gente pensa em alguém, a gente também se conecta vibracionalmente a essa pessoa e ao que às vezes está acontecendo a ponto de perceber algum desses sintomas. Agora, a mediunidade ostensiva é aquela que existe na programação reencarnatória, né? Que o organismo já veio preparado para essa habilidade, né? Essa possibilidade. E aí ele continua, acreditamos que à medida que o homem e a mulher dê atenção às suas faculdades psíquicas, desenvolve-se com cuidado e penetrando-as com atenção, desdobrar-se-á
favorecendo para o futuro quando a mediunidade se tornará normal, deixando a classificação de paranormalidade para se fixar como um sexto sentido, qual denominou o professor Charles Richer. Aí nós vamos lembrar, na época de Kardec existia um cientista que era francês, era pesquisador, ele era médico, e ele estudava o organismo, e ele estudava muitos fenômenos psíquicos, ou seja, os fenômenos da mente. É muito interessante, porque ele não era espírita, e ele não acreditava na sobrevivência da alma, mas ele sempre falava assim, que há fatos, só que nós não sabemos explicá-lo. Então, ele estudava o quê? Ele estudava a clarevidência, ele estudava a premonição, ele estudava a criptesia, que é o fato de usar o conhecimento a parte, sem usar os sentidos. Ele estudava as manifestações mediúnicas que tinha o efeito intelectual e físico, né? Aquelas de movimento, de sons, e também aquelas que expressavam conteúdos de outra mente, né? E todos esses estudos que ele fazia, ele contribuiu muito com essa concepção do espiritismo, né? Que o espiritismo posteriormente veio trazer como um método muito seguro de esclarecer o que são esses fenômenos, né? Então, aí ele continua, Filomeno de Miranda, que a criatura humana no futuro será portadora consciente de mais esta percepção que hoje se apresenta sempre envolvida por mistérios, superstição, né? Então, a mediunidade, ela tende a ser, quando a pessoa dá atenção a essa habilidade própria dela enquanto espírito, né, ela tende a ser incorporada como um sexto sentido para os seres. E isso no futuro vai ser bem mais divulgado e bem mais utilizado em benefício próprio do outro também. E aí, Filomeno continua, assim pensando, já encontramos generalidades na sociedade, né? Quer dizer, ele vai falar de alguns fenômenos que já são comuns na sociedade na época de Kardec, que é a telepatia inconsciente, a premonição, você ter intuição de fatos que ainda não aconteceram, a intuição, a clarevidência, dentre outros fenômenos anímicos. Por que fenômenos anímicos, né? A gente pode pensar sobre isso, que são fenômenos referentes ao próprio espírito, à própria individualidade, que não diz respeito a outra mente influenciando sobre você, por isso fenômenos anímicos. E ele fala também da questão da obsessão, né? Direta ou indireta, que ensaiando a psicofonia, embora ainda tumultuada, quer dizer, tem esses fenômenos da própria alma e tem os fenômenos de influência de outros espíritos sobre nós, né? E o processo de evolução é irreversível. Todos nós evoluímos. E a conquista de valores enobrecedores é inevitável. Pode-se parar um pouquinho, pode-se demorar muito, mas é irreversível e é um progresso que vem para todos. À medida que o ser evolui, torna-se menos grotesco, menos material, sutilizando as suas manifestações que decorrem das aspirações cultivadas. E ele diz que retornaram, Fernando e ele, ao lar de Ernestina, onde estavam hospedados. E aquele era o dia reservado ao estudo espírita do Evangelho no Lar, de alto significado para a nossa anfitriã, para a Ernestina, para os participantes habituais e também para eles que estavam ali no mundo espiritual. A partir das 17 horas, começaram a chegar os desencarnados amigos que se associavam ao formoso labor. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente acha que quando a gente está fazendo o culto do Evangelho no Lar, é só os encarnados. A gente não tem ideia da dimensão dos espíritos que são trazidos desencarnados para aproveitar daquele momento de esclarecimento, de construção, de prece. Isso é muito importante. Procedentes de comunidades diferentes, o ensejo facultava reencontros felizes, conversações agradáveis, intercâmbio de experiências educativas, informações, notícias de familiares e afetos.
A ocasião era propiciatória a muitos júbilos, inclusive em razão das vibrações refazentes que ali se experimentavam. Ou seja, era um ambiente salutar. E isso trazia consequências salutares. Um verdadeiro santuário. O lar era o protótipo dos futuros ninhos domésticos, de onde se irradiarão harmonias para a humanidade. A luz que brilha e que vibra, que sai desses momentos de prece do culto, é uma coisa extraordinária e que tem uma extensão imensa que vai envolvendo não só aquela residência, mas uma distância muito grande em volta daquilo ali, beneficiando a muitos. Então a gente tem que, se não fazemos, fazer o culto do Evangelho lá, porque são só benefícios. E esse encontro nosso, como os amigos espirituais já disseram, pode ser considerado como mais um culto do Evangelho no lar. Tem dia e hora marcado. Mas só quando eu não consigo acompanhar no horário em que vem a Lume, toda quinta-feira às 20 horas. A hora que você entrar, põe a sua garrafa de água fluidificada, a egrégora de luz está formada e tudo está acontecendo tranquilamente. Não é para você parar o seu culto do Evangelho no lar, não. É para acrescentar mais um. Joana de Ângeles diz, convida Jesus pelo menos uma vez por semana, não é? Convida Jesus uma vez por semana, não. Tá entendido? Vamos lá, então. A dimensão física da sala de reuniões desapareceram, cedendo lugar a um espaço amplo e acolhedor, onde quase uma centena de espíritos podíamos nos acomodar sem atropelos, embora os encarnados não devessem ultrapassar a 20. Olha só, gente. 5 por 1. 5 por 1. Então, eu não acredito. Tem gente que veio e não acredita, tem gente que não veio e acredita. Essa crença aí precisa de ser muito mais racional do que mediúnica. Às 19 horas deram entrada os primeiros sofredores desencarnados sob o carinhoso amparo de amigos zelosos, a fim de que se beneficiassem com a psicosfera reinante, ouvissem os estudos e recebessem as vibrações de paz e ânimo para o despertar, o prosseguir em confiança. Verônica Cristina, vou parar de fazer culto do Evangelho no lar. Quer dizer que eles trazem espírito sofredor para dentro da minha casa? Sim, mas isolado em linhas magnéticas para que se beneficiem. Se acende uma lâmpada fora da casa, daí a pouco tem um monte de mariposa em volta dela, de cupim. A luz atrai. E eles não vão ali para quebrar a lâmpada. É a sede que nós temos de luz. Então não vai ter perigo nenhum. Eu vou colocar o nome da Dona Maria, que ela está em coma na UTI. Vou colocar, não, e se a véia baixar aqui? Ok, se ela vier, vai vir trazida pelos amigos espirituais, para se beneficiar da luz espiritual que verte na sua casa. Senão, como é que faz? Quem ia querer trabalhar na mediunidade? Inclua meu nome fora dessa lista. Essa é que é a situação. Esses sofredores desencarnados vêm para receber o remédio, o bálsamo, o lenitivo. No passado, a humanidade, no tempo em que não havia a conscientização lúcida sobre a vida espiritual, onde se encontrassem pessoas para ajudar os benfeitores, se utilizavam dos cultos religiosos quando se reuniam com unção para orar, ou de lares nos quais a presença de Jesus se fazia constante. Eu lembro em Astolfo Dutra, na minha infância, tinha as novenas de Nossa Senhora. A imagem de Nossa Senhora era levada de casa em casa, rezavam terços, aquilo tudo, e eu achava aquilo uma beleza. Eu era moleque, 4, 5, 6, 7, 8 anos, e eu cantava, o meu coração é só de Jesus. Aí a gente ainda brincava, os meninos, e os meus pulmão não é da Souza Cruz. A gente fazia uns trocadilhos, mas era muito interessante as orações em família. As comadres se visitavam. Hoje ninguém visita ninguém. Não tem tempo, tem que responder as mensagens. O ser humano se isolou muito. Esse aparelhinho, essa maquininha de fazer doido que está aqui, pode ser chamado de porta estreita quando usada para o bem.
mas de porta larga quando usado para outras coisas. Nós temos que pensar nisso. Então o pessoal fazia aquelas orações, aquelas novenas, tudo mais. Sem dúvida, nem todos os religiosos, assim como seus pastores, eram desonestos, irresponsáveis, tratando-se muitas vezes de indivíduos afetuosos, nobres, verdadeiros exemplos de dignidade e exemplificação. Quer dizer, em toda religião tem gente com pensamento e vibração de 5 para cima e gente com pensamento e vibração de 5 para baixo. É necessário separar uma de outra expressão de vida e de criaturas, de forma que se evitem as confusões e o pessimismo a respeito das doutrinas religiosas que não dispunham de recursos filosóficos e científicos para promoverem os seus fiéis. Mas Jesus diz, está lá, onde se reúnam 2 ou mais pessoas para a prática do bem, eu estarei entre elas. Onde se reúnam 2 ou mais pessoas, estarei entre elas. Vamos ver onde é que está isso no Evangelho. Então, Mateus 18, 20. Onde se reúnam 2 ou mais pessoas para a prática do bem, estarei entre elas. Seja de pele da cor X ou Y, de etnia Z ou D, né? De língua A ou C, não importa. Reuniu para a prática do bem? Os avalistas estão aí. Reuniu para a prática do não bem? Vão ter Também. isso também. Dessa frequência, né? Essa tarefa coube à doutrina espírita que, não obstante ao ser praticada, encontra muitas dificuldades e impedimentos. Ainda tem muita gente que não acredita, tem muita gente que tem medo. Você mexe com essas coisas de espiritismo? Ocorre que é comum entre os indivíduos a tentativa de submeterem as mensagens que dizem a seguir à própria interpretação, impondo seus caprichos e gerando dissídios, incompatibilizando-se uns contra os outros em tristes espetáculos de exibição do egoísmo. Temos que ter muito cuidado nisso. Vamos ver certas religiões, sem nenhuma crítica da nossa parte, onde os dirigentes só pegam os versículos da Bíblia que interessam a eles e ainda dão uma interpretação pessoal. Não estudam num aspecto amplo, como Kardec, que pega os pontos morais do Evangelho e os apresenta, porque esses são indiscutíveis. 20 horas, menos 15 minutos, chegaram educadamente os membros da reunião, joviais. Ângelo e José apresentavam-se estuantes de alegria. Os amigos aguardavam aquele encontro hebdomadário com certa ansiedade. Tais os benefícios que hauriam, como os planos que formulavam para as atividades da semana. Então, reabastecer. Por isso que eu disse, a semana passada com o Aloysio, nós fizemos o capítulo 16. Uma semana já passou. Hoje nós estamos com a Cristina Regui. A semana que vem já é com a outra Cristina, né? A Ana Cristina, lá de São Paulo. E o que nós estamos fazendo entre um encontro e outro? Será que nós só lembramos de Filomeno, de Jesus, de mediunidade, do Divaldo, quando estamos aqui nesses 60 minutos? Vocês não calculam. Para preparar esse conteúdo, a gente entra em contato com a pessoa convidada, hoje é a Cristina, estuda em casa, estuda o capítulo todo, não apenas a parte que cabe a ela. Mas a Verônica divide, eu tenho que montar o slide, que conferir tudo, vira e mexe, eu misturo a data com o capítulo. A Verônica é um excelente pente fino, como se dizia antigamente, corrige tudo, lembra? Da matemática eu não entendo não, mas português eu a garanto, né? Então, ela corrige tudo e a gente estuda, raciocina, pesquisa, não é brincadeira não. Por isso é que pedimos para você ler pelo menos 3 vezes. Primeira vez é como injeção no músculo. Mateus diz, segunda vez, injeção na veia. Terceira vez é injeção na medula. É com você, Cristina. À hora convencional, os convidados estavam sentados em torno da mesa e os espíritos, igualmente acomodados, aguardando a abertura do evento. Aí é interessante porque, assim, é preciso uma disciplina de horário, né? Agora, no caso deles, eles estavam sentados em torno da mesa. A gente pode fazer onde a gente estiver, ou no sofá, ou se tiver criança, sentar no chão com a criança, na família, né? É um encontro
de informalidade, mas de responsabilidade ao mesmo tempo. E você pode mudar esse horário quantas vezes precisar. Ah, eu parei porque a gente fazia domingo à tarde, mas agora domingo à tarde cada um está para um lado, passa para domingo à noite, de manhã para o sábado. É só comunicar os mundos espirituais. A partir da semana que vem, né? Você vai viajar? Ó, a partir da semana que vem não estaremos aqui neste horário. Se possível, faremos onde estiver. Se não for, tudo bem. Isso tudo é com flexibilidade responsável. Exatamente. Dona Polônia, num gesto de cortesia e distinção, convidou o doutor Carneiro de Campos a dirigir os serviços espirituais da noite. Acercando-se de Ernestina e inspirando-a com vigor, o amoroso guia induziu-a à oração com palavras simples, porém com elevado teor de sentimentos nobres, a que todos nos sensibilizou em ambas as esferas da vida. Isso é muito interessante, porque nós temos esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados no nosso cotidiano. E quando nós estamos, por ocasião do culto do Evangelho lá, é a aproximação dos espíritos de luz, dos trabalhadores de bem, ele se faz mais juntinho da gente. Então, é um momento, por isso, que todos nós nos beneficiamos muito com o culto do Evangelho do Lar. Logo após, Ângelo foi convidado a abrir casualmente o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 7, item 12, na instrução dos espíritos sobre o orgulho e a humildade, que é uma mensagem ditada por Ardolfo, bispo de Argel de Marmade, em 1862. Aí é interessante também que quando a gente tem esse hábito de abrir um texto para a noite, sempre o texto é dirigido, escolhido a dedo para a necessidade do momento. E isso acontece também dessa necessidade tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Os desencarnados que foram trazidos para serem beneficiados, né, eles também se beneficiam. Por isso a necessidade da gente sempre ler essas páginas, não pensando no marido, na esposa, no filho, né? Mas pensando na gente. E outra coisa muito interessante, são trazidos espíritos, como o Armando estava falando, para serem ajudados. Mas nós também não podemos esquecer que ali estão no nosso ambiente aqueles espíritos que, pelo pensamento de invigilância da gente durante o dia, estão compartilhando o nosso ambiente e que vão, como nós, se fizermos a reflexão baseada em nós mesmos, né, vão se beneficiar também daqueles momentos. Aí ele vai falar um pouquinho sobre a mensagem. A página repassada de sabedoria convida a reflexão, em serena análise sobre a pobreza moral do espírito nas criaturas que recebem com efusão o rico debochado, perdido de corpo e de alma, dando-se o inverso quando se trata da pessoa necessitada de carinho e de ajuda. Invectiva contra a cupidez, o orgulho, a avareza e conclama ao equilíbrio, ao despertar moral. Muito oportuna, traz um estudo sobre as ocorrências do mundo material e espiritual. Interessante porque isso, olha, quando ele fala do rico, do debrochado, do perdido de alma e de corpo, o que ele está falando? Ele está falando que são espíritos empobrecidos moralmente, né? E apesar de, às vezes, serem pessoas ricas externamente, são pessoas que são valorizadas socialmente, mas, às vezes, do ponto de vista espiritual, são pessoas que são falidas, né? Estão afastadas da própria natureza, que é a nossa de espírito, né? São criaturas que às vezes estão envolvidas pelo orgulho, pela cupidez e pela vaidade. O que Manuel Filomeno de Miranda está falando aqui? Ele está falando da inversão de valores da sociedade materialista. Então, nesse sentido, quando vai trazer essa mensagem, é abordado o quê? O Evangelho no lar como um espaço, que é um espaço de trabalho espiritual ativo, né? E que, nesse ambiente, o que deve predominar? Deve predominar a simplicidade
né? E a elevação moral como uma busca de transformação da gente, porque não adianta fazer o culto do evangelho no lar sempre pensando no outro e nesse momento fazendo às vezes comentários e tudo para o outro. A gente precisa voltar para a gente, né? Assim como o corpo tem a necessidade própria dele, né? O espírito também precisa da sua alimentação espiritual, e essa alimentação espiritual é toda a conversa sadia que é feita no evangelho, do culto do evangelho, que é feito nos momentos de estudo, de elevação, né? Porque, e também do culto do evangelho do lar também como oportunidade também de esclarecimento da gente, né? Então, nesse sentido, ele continua, Filomeno de Miranda, terminada a leitura, José comentou sobre sensível inspiração, analisando a transitoriedade do corpo e a perenidade do espírito. Quer dizer, isso, que nós temos necessidades, que nós nos esquivamos, nos esquecemos dela, demonstrando quão vão os recursos humanos, as glórias terrestres, as ambições materiais. Trouxe à evocação alguns guerreiros temerários e famosos, indivíduos que celebrizaram-se pelo poder e fortuna, que o túmulo sumiu no ouvido, quer dizer, eles foram esquecidos com o tempo. Fala aí, Armando, você falou? Você ia falar? Não, apagou. Exatamente, foi esquecido, né? O que adianta os títulos, os certificados, os currículos, porque você não vai levar... Sócrates foi condenado por 71 juízes. Quem que se recorda o nome de um deles? Exatamente. Mas Sócrates ficou imortal. E outra coisa, ele se lembrou também que outros que se engrandeceram pelo amor, pela renúncia, pela abnegação, pelos serviços à humanidade, permanecendo modelos, exemplos dignos de ser servidos. E nós temos muitos espíritos, né, de luz que às vezes não só são lembrados, mas passaram anônimos, mas as suas contribuições são imortais para a humanidade, né? E finalmente ele conclamou a vivência da mensagem cristã espírita, abordando o significado da morte, cujo sentido alcançou a plateia de recém-desencarnados, ainda em aturdimento, acenando com as esperanças e as certezas da imortalidade. A morte é, na realidade, a maior avaliadora daquilo que a gente se empenhou durante a existência física, porque ela dá para a gente uma real avaliação, a real dimensão do que é que nós fizemos de útil enquanto experiências e aprendizados para a nossa vida imortal. Logo depois, a palavra foi franqueada e diversos participantes contribuíram com opiniões e comentários bem urdidos, assim ampliando os conceitos da página. Então, a leitura e depois os comentários. Ao terminar, foram lidos os nomes dos pacientes, recomendadas orações e vibrações de saúde, de paz, de equilíbrio. Os espíritos visitadores que se utilizavam do momento para aplicarem energias nos nomeados, dali retirando as forças para transfundi-las nos necessitados, deram início ao seu mistério em atividade ordeira, silenciosa e responsável. Então está descrevendo para a gente tudo o que acontece naquele momento do culto do Evangelho no lar. Logo depois, na agradável penumbra que foi propiciada, foram aplicados passes nos presentes e procedeu-se à oração terminal, na qual o mentor, quase incorporando a Ernestina, quer dizer, aproximando-se de Ernestina, intuindo Ernestina naquilo que ela deveria falar, expressou a sua gratidão e a de todos nós ao Supremo Doador. Preservando o silêncio, os convidados transferiram-se de sala para breves conversações e, pouco a pouco, demandaram os próprios lares, conservando as energias e o conforto assimilado. Então, está mostrando aqui como que o ambiente pode perdurar quando a sintonia, quando a frequência, quando o equilíbrio dos participantes é levado a sério para que aquele momento possa continuar
por um pouco mais, né? Imagina se tivesse terminado aquilo ali, eles começassem a falar mal das pessoas. Perderia aquela sintonia toda ali, tudo que já tinha acontecido ali naquele Vai por momento. água abaixo. Né? Lembrando, gente, que esse culto do evangelho no lar aí não é o culto evangelho do lar da sua casa, da minha casa. É um grupo de amigos que se reúnem. É daquele tempo em que as pessoas se visitavam. Vários centros espíritas foram fundados através desses cultos do evangelho no lar. Eu cito um da nossa casa. A Anelisa sentava ao meu lado esquerdo na reunião mediúnica. A Anelisa Vilhena. O marido dela, o Pedro, passou num exame para piloto da Emirates. Foi para Dubai. E em Dubai, quem tem filhos vai para condomínios de residências, de casais com filhos. E eles colocam no mesmo quarteirão um grupo de pilotos brasileiros, pilotos holandeses, vai para outro quarteirão, pilotos franceses, vai para outro quarteirão, pilotos chineses vão para outro. Por quê? Para você ter vizinhos que falam a sua língua. Não se sentir tão deslocado. Dubai é uma cidade igual Brasília, é tudo longe. Então, esse condomínio que eles foram, tinham várias famílias de brasileiros nas casas em volta, naquele quarteirão e no quarteirão seguinte. Um dia, uma vizinha estava visitando ela, e ela virou para a vizinha e disse: agora nós vamos fazer o culto do evangelho no lar. A vizinha morava na casa ao lado. Se você quiser ir, daqui a meia hora, 1 hora, você volta, nós continuamos os nossos papos. Mas se quiser ficar, esteja à vontade. Minha avó era espírita, fazia o culto do evangelho no lar. Posso ficar? Pode, perfeitamente. Ficou. Na semana que vem, ela trouxe mais 2 vizinhas, que na outra semana trouxeram mais 4. Hoje a Anelisa tem uma célula espírita funcionando na casa dela e na casa de vizinhos. Por quê? Enquanto a reunião pública está acontecendo aqui, na casa do lado está a educação espírita da criança, na outra casa está a educação do jovem, é tudo interligado. Então, funciona um verdadeiro centro espírita. Tem grupo de estudos, tem reunião pública, tem atendimento fraterno, tem reunião mediúnica. Como é que começou? Num culto do evangelho no lar. Deu para entender? Então, são esses casos especiais. Falcone, eu moro sozinho, posso fazer o culto? E deve, sozinho. Eu fiz durante muito tempo. Hoje eu moro sozinho. Desculpe a vulgação. Hoje o negócio está... Estou abrindo o bolso o tempo todo. Não é preguiça, nem virei noitada, não. É o mal-estar que está me visitando. Mas voltando, então, nós temos que pensar nisso. O nosso culto é algo mais simples. Não preciso de colocar nome de pessoas? Se quiser, pode colocar. Não vai atrair os obsessores dela, não vai atrair a doença dela de jeito nenhum. Mas não é necessário também. Tá certo? Então, Falcone, eu quero... É um roteiro para o culto do evangelho no lar. Entra no www.feac.org, que é o site da FEAC, procura o culto do evangelho no lar. Tem um manual, passo a passo. Você pode baixar, imprimir ou não na sua impressora em casa, ou deixar no seu celular. Como é que começa, que obra que lê, que não lê. Bom, encerrando. Nada de lanches, não é encontro social. Ou festividade. Vamos comemorar hoje os aniversariantes do mês. Nada disso. Que se podem tornar a motivação para o encontro em prejuízo dele mesmo. É necessário entender que a alegria não se deve caracterizar pelas explosões ruidosas de contentamento, nem os júbilos de receber amigos com mesas fartas a qualquer hora. Cada atividade tem o seu momento e o seu próprio significado. Na FEAC nós realizamos festas juninas durante 11 anos seguidos. E nas festas juninas, foi a primeira festa junina a entrar no calendário da cidade. Passavam 6, 8, 10 mil pessoas pela festa junina, sem álcool e sem cigarro. Lentamente os visitantes espirituais voltaram aos seus núcleos, levando os familiares e amigos que trouxeram, despedindo-se de Dona Polônia. A sala permaneceu sem presenças espirituais de sofredores, no entanto impregnada
iluminada pelas luzes, pelo magnetismo espiritual, enriquecida pelas vibrações sanfonadas. Vale a pena ler o livro Os Mensageiros, onde uma casa na zona norte do Rio de Janeiro é feito o culto do Evangelho no lar, e eles escrevem na casa de Isidoro, que já desencarnou, e Isabel, que está viúva com acho que 3 ou 4 filhos. E aí vale a pena ler lá para você ver tudo o que aconteceu. Não é isso? Então nós vencemos aí mais um capítulo, o capítulo 17. O próximo que nós vamos ler é o capítulo 18. A semana que vem, qual que é o título dele, Verônica? Alcoolismo e obsessão. Muito cuidado, né? Nós que saímos aí das festas de Natal, de Ano Novo, o quanto teve ou não de álcool? Mas a gente bebe só moderadamente, tá? Trai a sua esposa moderadamente, trai o seu marido moderadamente, só de vez em quando, assim, para relaxar, para pôr uma novidade no relacionamento, sei. Então nós temos que ter muito cuidado. Quem brinca com fogo, dizia minha avó, faz xixi na cama ou amanhece queimado. Nós temos que ter muito cuidado. Mas a vida é sua, espiritismo não proíbe. Espiritismo não proíbe nada. Falcone, eu estou com raiva do Paulão. Posso matar o Paulo? Não pode. Perfeitamente. Mateus fala, mas pergunte-se, e depois? Um vai para a cadeia, um vai para o cemitério, o corpo, né? E o outro vai ficar enterrado vivo na cadeia. Então não vale a pena. Alcoolismo e obsessão é o nosso próximo capítulo. Como temos tido a participação nas reuniões de quinta-feira de espíritos que Belmiro Braga tem trazido à reunião, e eles psicografam quadrinhas. Assim que acabam a comunicação, eles vêm e escrevem uma quadrinha sobre aquela comunicação. Nós estamos aí com a participação do poeta anônimo, falando para nós desse capítulo, Prejuízos e Conquistas Espirituais. Vamos ver. Se eu sobreviver, eu leio. Se eu desencarnar, vocês colocam meu nome nas suas preces. Menos, Batista, não vai chegar a tanto. Então, o poeta anônimo trouxe para nós algumas quadrinhas, dizendo o seguinte: ao despertar de cada dia, que guardo no coração? Se fixo dor, cresce a sombra. Se oro, nasce a renovação. Há quem lembre luz da noite e sorri ao acordar. Outros prendem-se ao espinho e esquecem de agradecer. A memória é campo vivo. Planta o que dás atenção. Semeia prece e silêncio, colherás libertação. Nem todo sonho é aviso, nem presságio de amanhã. Muitas vezes é só a alma, pedindo luz e afã. Quem acorda sem a prece, fecha a porta ao bem maior. A oração ao amanhecer torna o fardo bem menor. Mediunidade é caminho, não troféu nem distinção. Exige estudo, humildade e sincera educação. O orgulho turba a visão, faz do dom ilusão vã. O serviço silencioso é missão que vem do além. O corpo passa ligeiro, é veste que vai ao chão. O espírito segue eterno na escola da evolução. No lar onde há evangelho, forma-se um santo altar, luz que ampara encarnados e ensina-os que vão chegar. Sem ruído nem vaidade, faça o bem com devoção. A alegria verdadeira nasce na paz do coração. E encerrando, fez aqui uma cestilha. Cestilha já é no ritmo de cordel, que a prece nos acompanha no despertar de cada dia,
Guardemos na memória, trabalhemos com alegria e sigamos passo a passo nas trilhas da libertação. Então, quando nós entramos nos ensinamentos dessa obra, nós somos convidados a refletir sobre as experiências que moldam a nossa jornada evolutiva, tanto no físico quanto no espiritual. Vale a pena despertar a consciência e a atenção aos sentimentos profundos, às lições que nos chegam de além-túmulo. O capítulo que nós acabamos de estudar hoje é muito rico. E nos lembra da complexidade da memória e da importância do cultivo da espiritualidade em nossa rotina diária. A mediunidade que é tão presente na vida de todos nós não é um dom isolado, mas uma ferramenta que nos conecta com as realidades sutis e nos desafia a crescer, purificar nossos sentimentos e alicerçar nossa evolução moral. Cada lembrança, cada impressão trazida pelos desencarnados é um convite de autoconhecimento e transformação íntima. Que possamos, como Francisco, Davi e outros personagens do capítulo, aproveitar os ensinamentos recebidos para que a mediunidade, seja qual for, se manifeste com mais harmonia, seriedade e amor. E encerrando o estudo de hoje, ao despertar, devemos lembrar de tudo que o Espírito viu. São lições que nos vão guiar e a paz em nós se vestiu. A memória é um fio tênue que ao coração traz esclarecimento. Compreender nos traz luz nova e a alma avança em seu intento. No silêncio da oração, encontre a paz no coração. Cuidemos de nossa missão com fé, amor e dedicação. Ao fim de mais um estudo, a alma sente-se em festa. Com as bênçãos do Cristo amado, seguimos na estrada que é nossa. Então fica aí a colaboração para as nossas reflexões. Gostou do trabalho de hoje, do estudo de hoje? Lembra de dar o joinha, curtir, compartilhar com pelo menos 3 pessoas. Deixa aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, a instituição que você frequenta, uma palavra de estímulo para que as pessoas possam se interessar pelo tema. E assim procedendo, curte, compartilha e comenta, você vai estar alavancando para que o YouTube ofereça para outras pessoas. Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet. Siga o meu Instagram, @FalconeArmando. O meu Instagram, @FalconeArmando. E siga o meu canal no YouTube Espiritismo, que é youtube.com/Falcone Espiritismo. Nos vemos na próxima semana com muita alegria, com muita boa vontade. Passamos a palavra a Cristina para as suas palavras finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estudar esse capítulo, porque às vezes a gente no livro a gente lê, e estudar é diferente, né? Porque trouxe para mim a reflexão e a necessidade do valor da oração, da gente nunca se esquecer, né, de orar para que a gente possa se conectar aos trabalhadores do bem. Então, queria agradecer, né, ao Filomeno de Miranda, à FEAC também, ao Armando e à Verônica, essa oportunidade dessa reflexão do valor da oração, do culto do Evangelho, como instrumentos para o cotidiano da gente ser superado com aprendizado e como uma experiência que nos ajude no processo evolutivo. Eu agradeço muito essa oportunidade. Para quem não sabe, a Verônica, a Cristina e eu trabalhamos juntos em reuniões mediúnicas da FEAC. Verônica, minha filha, é com você. Agradecemos mais uma vez a participação dos internautas conosco, agradecemos a presença da Cristina, que enriqueceu o nosso estudo, e que possamos aí refletir sobre tantas coisas que esse capítulo nos trouxe no decorrer dessa semana, no decorrer desse ano, e colocar em prática mais para nos melhorarmos tudo aquilo que o Filomeno nos traz como condição para um equilíbrio, uma serenidade, uma harmonia espiritual. Contamos com vocês na próxima quinta-feira. Se não assistiu, assista a palestra que a Verônica proferiu no dia 29 de dezembro, fechando o ano de 2025. E a palestra que eu proferi no dia 5, Ano Novo, interrogação.
vida nova! Exclamação. Um abraço para a Jussara, para o Chaves, que nos bastidores elaboram todo o processo de preparação desse conteúdo e postam oportunamente para os internautas. Lembre-se, estamos conectados por uma net, por uma rede, uma webnet, uma rede de pensamentos, de oração, por uma egrégora, participar de pelo menos um grupo de estudos presencial, ser frequente à casa espírita. Se você ainda não voltou, volte às atividades. Verônica e eu falamos em várias instituições e ficamos assustados, às vezes, quando chegamos em instituições que antes da pandemia as reuniões públicas eram casa lotada. E hoje nós comparecemos e é um número muito reduzido de pessoas. Um expressivo percentual acomodou-se com os grupos de estudos online e não voltaram ao trabalho do bem. O prejuízo não é da doutrina espírita, é seu. O espiritismo sobreviverá com os homens, sem os homens, fora dos homens e apesar dos homens. Mas o movimento espírita é responsabilidade de nós, os espíritas. Questão 642 do Livro dos Espíritos. O homem é responsável pelo mal que faz? Responde o Espírito Verdade. Não só pelo mal que faz, mas pelo bem que deixa de fazer e pelo mal que disto advém. Então nós poderemos amanhã ser responsabilizados pelo compromisso que assumimos antes de reencarnar, de trabalhar com Jesus na seara espírita e de termos cruzado os braços. Se não for o seu caso, ore em favor daqueles que você sabe que estão nesse comportamento. E se for o seu caso, reflita nas nossas palavras despretensiosas. Eu vou pedir a Cristina para fazer a prece de encerramento, porque do jeito que eu estou, se bobear, eu vou ser o encerramento. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade desse encontro. Te agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade de usarmos a rede social para a divulgação do bem e te pedimos, ser conosco no nosso cotidiano, para que nós possamos sempre nos conectar aos trabalhadores do bem, aos benfeitores espirituais, para contribuirmos não só com a nossa própria evolução, mas também com esse momento de transição planetária pelo qual o planeta passa. E sobre os nossos lares, os nossos queridos e os necessitados da vida, a tua proteção recaia, amparando a todos nós. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Aguardamos você na próxima quinta-feira ou a qualquer momento, na FEAC, nas atividades de 38 grupos de estudos e de 3 reuniões públicas. Um grande abraço, obrigado a Verônica, a Cristina, ao Chaves, a Jussara e, acima de tudo, a você, que é o nosso foco principal. Oremos uns pelos outros e perseveremos, juntos e misturados.